Você acorda cansado. Precisa de café para funcionar. O treino que antes era prazeroso virou obrigação. E aquela disposição simplesmente evaporou. Existe um mineral que participa diretamente da produção de testosterona nas células de Leydig, as fábricas de hormônio dos testículos. Sem ele, essas células param. Com ele em excesso, você intoxica. Mas na dose certa, estudos mostram que homens inférteis recuperaram até 35% dos níveis de testosterona em 26 semanas. Hoje eu vou te mostrar o que acontece no seu corpo se você comer 3 castanhas do Pará por dia. Não é achismo. Vou te contar o que acontece nas primeiras horas, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, e o que muda depois de 90 dias. Porque se você fizer isso direito, em 30 dias você vai sentir diferença. E vou te mostrar por quê. Meu nome é Doutora Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje, não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. Doutora, eu não tenho mais energia. Minha libido caiu. Eu não me sinto mais eu. E o que eu percebi, repetidamente, é que muitos desses homens estão fazendo tudo de forma complicada. Suplementos caros, dietas restritivas, 1000 produtos. Mas ignorando ações simples e cientificamente validadas. Hoje, vamos falar de uma dessas ações: castanha do Pará e testosterona. Imagine que a testosterona é produzida em uma linha de montagem dentro das células de Leydig, nos testículos. Essa linha de montagem tem várias estações. Uma estação pega o colesterol e o transforma em pregnenolona. Outra transforma pregnenolona em DHEA. Outra transforma DHEA em testosterona. Cada uma dessas estações precisa de operadores. Enzimas chamadas STAR, 3-beta-HSD, 17-beta-HSD. E esses operadores precisam de um supervisor que garante que eles não vão parar por causa de estresse oxidativo. Radicais livres atacando a linha de montagem. Esse supervisor se chama glutationa peroxidase, GPX. E o GPX só funciona se tiver selênio. Selênio é um mineral traço. Você precisa de quantidades minúsculas. 55 microgramas por dia é a recomendação oficial. Mas sem ele, enzimas antioxidantes param. Com ele em excesso, acima de 400 microgramas por dia, você entra em toxicidade. Queda de cabelo, fadiga, problemas neurológicos. Estudos mostram que o selênio ativa a via RK, uma via de sinalização que aumenta a expressão de STAR e 3-beta-HSD, as enzimas que fazem testosterona. Protege as células de Leydig de estresse oxidativo, que aumenta naturalmente após os 50 anos, e melhora a qualidade e motilidade do esperma em 52,6% dos homens que tinham deficiência. Castanha do Pará é o alimento mais rico em selênio do planeta. Uma castanha tem entre 68 e 91 microgramas de selênio. 3 castanhas, aproximadamente 200 a 270 microgramas. Isso está dentro do limite seguro, abaixo de 400 microgramas, mas já fornece 4 vezes a recomendação diária. Por que castanha e não suplemento? Porque a castanha também contém arginina, 2,14 gramas por 100 gramas. Aminoácido que melhora fluxo sanguíneo e é precursor de óxido nítrico. Contém zinco, outro mineral essencial para a testosterona. E gorduras insaturadas, necessárias para a síntese de hormônios esteroides. A combinação desses nutrientes cria sinergia. Um estudo de 2017 em células de Leydig de ovelhas mostrou que selênio sozinho aumentou testosterona em 18%. Mas quando combinado com outros nutrientes da castanha, zinco e arginina, o efeito foi amplificado. Então, agora que você entende o mecanismo, vamos ao que você realmente quer saber. O que acontece no seu corpo quando você começa a comer 3 castanhas por dia? Você comeu as 3 castanhas. Dentro de 2 a 4 horas, o selênio é absorvido no intestino delgado. Cerca de 90% do selênio de alimentos como castanha do Pará, na forma de selenometionina, é absorvido. Muito mais do que suplementos sintéticos de selenito de sódio, que tem 50 a 60% de absorção. O selênio entra na corrente sanguínea e é transportado para o fígado, onde é incorporado em selenoproteínas, especialmente a selenoproteína P, que distribui selênio para os tecidos, incluindo os testículos. Dentro de 6 a 8 horas, o selênio chega às células de Leydig.
Lá, ele começa a aumentar a atividade de glutationa peroxidase, reduzindo radicais livres que estavam danificando a maquinaria de produção de testosterona. E o que você sente? Absolutamente nada diferente ainda. Não existe pico de testosterona 3 horas depois de comer castanha. Isso não é cafeína. Esse é um processo biológico lento e cumulativo. O que passa despercebido é que as células de Leydig estão começando a respirar melhor. Pense assim: se antes elas estavam em uma sala cheia de fumaça e estresse oxidativo, agora a janela foi aberta e o ar está começando a clarear. Mas você não percebe isso conscientemente. Um estudo de 2023 em ratos mostrou que selênio começou a modular a via P38-MAPK dentro de 8 horas da administração. Essa via, quando desregulada, inibe produção de testosterona. O selênio começou a regular ela de volta ao normal. Isso é o que acontece nas primeiras horas. Mas o corpo não para. Nos próximos dias, o acúmulo começa a se manifestar de uma forma que você vai reconhecer. Agora você está no dia 5, dia 6. Você comeu 3 castanhas por dia de forma consistente. O que está diferente? Seus níveis plasmáticos de selênio subiram. Se você estava em deficiência ou no limite inferior, menos de 100 microgramas por litro no sangue, agora você está entrando em zona ótima. 120 a 150 microgramas por litro. A atividade de GPX nos testículos aumentou. Estudos mostram que em 7 dias de suplementação com selênio, a expressão de GPX4, a forma específica que protege espermatozoides e células de Leydig, aumenta em 40 a 60%. As enzimas STAR e 3-beta-HSD começaram a ser expressas em níveis maiores. Isso significa que a linha de montagem de testosterona está produzindo mais por turno. Ainda nada dramático. Alguns homens relatam leve melhora na qualidade do sono. O selênio também afeta o metabolismo de tireoide, o que regula ritmo circadiano. Menos névoa mental ao acordar. Você acorda um pouco mais alerta. Talvez uma leve melhora na recuperação muscular pós-treino, se você treina. O que a maioria ignora é que você está esperando sentir um boom de energia, tipo Viagra hormonal. E como não sente, pensa não está funcionando e para no dia 4. Erro. Testosterona não funciona assim. A mudança é sutil e progressiva. Pesquisas indicam que em homens com níveis adequados de selênio antes de suplementar, não há aumento de testosterona. Mas em homens com deficiência subclínica, que é muito comum acima de 50, mais de 50% dos homens americanos têm níveis abaixo do ideal, a suplementação começa a corrigir o problema em 7 a 10 dias. Um estudo nigeriano de 2013 com 50 homens inférteis mostrou correlação positiva forte entre níveis de selênio e testosterona. Ou seja, quanto maior o selênio, até 150 microgramas por litro, maior a testosterona. Olha, eu quero te fazer um desafio. Testa 3 castanhas do Pará por dia durante 30 dias. Compra um saco, separa 3 por dia, come sempre no mesmo horário, de preferência de manhã. E daqui a 30 dias, volta aqui nos comentários e me conta. Você sentiu alguma diferença? Energia, libido, disposição? Eu vou estar lendo cada comentário. Marca aqui, dia 1, dia 30. Bora testar? Agora, semanas depois, é quando a maioria dos homens percebe que algo mudou de verdade. Você está na semana 3, semana 4. Seus níveis de testosterona podem ter subido entre 10 e 20% em relação à linha de base, se você estava em deficiência de selênio. Um estudo de 2008 com 468 homens inférteis mostrou que após 26 semanas de suplementação com 200 microgramas de selênio mais N-acetilcisteína, houve aumento significativo de testosterona, melhora de 52,6% na qualidade do esperma, motilidade e morfologia, e redução de FSH, hormônio folículo estimulante, que sobe quando há dano testicular. Mas mesmo antes das 26 semanas, mudanças começam entre 3 e 4 semanas. Se você fizer exame de sangue na semana 4, pode ver testosterona total subindo de 350 nanogramas por decilitro para 400 a 420. Não é TRT, terapia de reposição, mas é um aumento que você sente. C. Alguns homens começam a notar pensamentos sexuais mais frequentes. Ereções matinais retornam, não todo dia, mas voltam a aparecer. Um usuário de fórum relatou: desde que comecei a comer castanhas,
Voltei a ter ereções matinais que não tinha há 2 anos. Você acorda e não precisa de 3 alarmes. Você tem disposição para fazer atividades que antes adiava. Treino fica mais fácil. Você não fica exausto às 3 da tarde como antes. Semana 4 é o ponto crítico. É quando você decide. Isso está funcionando, vou continuar, ou não sinto nada, vou parar. A maioria para. E perde os benefícios que viriam nas próximas semanas. Deixa eu te contar sobre Roberto. Ele tem 58 anos. Engenheiro aposentado. Ele costumava jogar futebol com os amigos todo sábado de manhã. Mas há 2 anos parou. Não porque não gosta mais. Porque simplesmente não tinha energia. Ele acorda, toma café e mesmo assim sente que o corpo está desligado. A esposa dele notou que ele não tem mais iniciativa sexual como antes. Roberto foi ao médico, fez exame de testosterona, 340 nanogramas por decilitro. O médico disse: está dentro do normal para a sua idade. Mas Roberto não se sentia normal. Roberto começou a comer 3 castanhas do Pará por dia, todo dia de manhã, com o café. Nos primeiros 5 dias, nada mudou. Ele até pensou em desistir. Isso é bobagem, pensou, mas decidiu continuar. Semana 3. Roberto acordou num sábado e, pela primeira vez em meses, teve uma ereção matinal. Não fez nada. Só aconteceu. Ele ficou surpreso. Semana 4. Ele estava na academia. Sim, voltou a treinar. E percebeu que estava levantando o mesmo peso de antes, mas com menos esforço. A recuperação estava mais rápida. As informações que você está recebendo são educativas. Não substituem orientação médica. Se seus sintomas são persistentes, o passo mais responsável é conversar com um profissional de saúde. E quando falamos de meses, a história se torna ainda mais interessante. Você manteve as 3 castanhas por dia durante 90 dias. Agora estamos falando de efeitos consolidados. Estudos mostram que em homens com deficiência de selênio, a suplementação pode aumentar testosterona entre 15% e 35% em 6 meses. Isso significa que se você estava em 320 nanogramas por decilitro, pode chegar a 380 a 430. Ainda dentro do normal para a idade, mas no limite superior do normal, não no inferior. Se você ainda pensa em ter filhos ou quer melhorar função sexual, a contagem de espermatozoides pode aumentar. Motilidade melhora em até 53% dos casos segundo o estudo de 2008. E morfologia normaliza. Aqui está o benefício silencioso. Homens acima de 50 perdem testosterona a uma taxa de 1 a 2% ao ano naturalmente. Selênio adequado não reverte isso completamente, mas desacelera. Ao proteger células de Leydig de estresse oxidativo, você mantém a fábrica funcionando por mais tempo. Um estudo chinês com 690 homens inférteis mostrou que 11% conseguiram engravidar suas parceiras após 100 dias de suplementação com selênio mais vitamina E. Estudos em animais mostram que deficiência crônica de selênio resulta em atrofia testicular e queda de 30 a 40% na testosterona. Reverter a deficiência restaura a função testicular parcialmente. 3 meses depois, Roberto voltou a jogar futebol aos sábados. A esposa dele comentou: você está diferente, mais animado. Ele fez novo exame de testosterona. 420 nanogramas por decilitro. Não é TRT, mas é 80 nanogramas por decilitro a mais do que antes. E ele sente isso. Roberto continua comendo suas 3 castanhas por dia. Não é remédio. É um hábito. Simples assim. Vamos recapitular o que você aprendeu hoje. Primeiro, entendemos que selênio é essencial para a produção de testosterona, porque protege células de Leydig e ativa enzimas como STAR e 3-beta-HSD. Castanha do Pará é o alimento mais rico em selênio do planeta. Segundo, identificamos que nas primeiras horas, nada muda. Nos primeiros dias, você começa a sentir leve melhora no sono e clareza mental. Nas primeiras semanas, energia e libido começam a voltar. Em 90 dias, mudanças hormonais são mensuráveis. E terceiro, descobrimos que a ação prática é 3 castanhas por dia. Não mais, risco de toxicidade. Não menos, dose insuficiente. Todo dia. Consistência é tudo. Então olha o que vai acontecer. Em 7 dias você vai acordar e perceber que aquela névoa mental diminuiu. Você vai olhar para o relógio e pensar: caramba, já são 6 da manhã e eu estou desperto de verdade.
Em 30 dias, você vai estar na academia, ou jogando bola, ou subindo escada, e vai perceber que o fôlego voltou. E quando você olhar para sua parceira, vai sentir aquela vontade que você achava que tinha perdido. Em 90 dias, você vai fazer exame de sangue e ver o número. E vai perceber que você não precisou de TRT. Você só precisou dar para o seu corpo o que ele estava pedindo há anos: selênio. Você não precisa aceitar o declínio como inevitável. Você não precisa de suplementos caros, de fórmulas milagrosas, de promessas vazias. Você só precisa de consistência, de ciência aplicada, de 3 castanhas por dia. Você passou a vida cuidando de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. E se você conhece um amigo, um irmão, um colega que reclama de cansaço, de falta de energia, de libido baixa, compartilha este vídeo com ele. Porque essa é uma informação que pode mudar a vida de alguém. E é de graça, é uma castanha, ele precisa saber disso. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado, e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você, eles podem começar agora. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. E se você tem histórico de problemas de tireoide ou já toma suplemento de selênio, converse com seu médico antes de adicionar castanha do Pará, porque você pode ultrapassar o limite seguro.